A gente conversa agora ao vivo no Nova Manhã Brasília com a Dilian Adelaine, ela que é gerente de alimentos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e a pauta é uma só. Olha, por dia, de acordo com a Secretaria de Saúde, 9 empresas são flagradas vendendo produtos vencidos aqui no DF. Que situação, Dilian? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. É por aí mesmo, Ariane. A gente tem buscado intensificar as fiscalizações, também temos nossas limitações dentro da vigilância sanitária, mas a gente precisa da colaboração da população e também dos estabelecimentos no sentido de garantir uma oferta de alimentos de qualidade, né? Bom, esse número, Dilian, pelo menos a nós aqui, ele assusta bastante, né? Nesse ano, só de janeiro até o começo de outubro, ali no dia 4, já foram 2.580 locais, estabelecimentos do DF, notificados porque vendiam esses produtos fora da validade. É de fato um número grande ou a gente se impressiona porque não costuma pensar nisso todos os dias? Tem os dois lados, né? Infelizmente, a gente tem alguns controles deficientes por parte de estabelecimento. Eles têm de fazer, de acordo com a legislação, eles têm de fazer verificação diária nos seus estoques, nas suas prateleiras, na exposição à venda, e isso nem sempre ocorre, né? Então, geralmente a população que está mais atenta, as pessoas que vão verificar direitinho o rótulo, elas acabam percebendo essa validade expirada de algum produto e elas recorrem a canais de denúncia que a gente tem na vigilância sanitária para receber. E não apenas produtos com validade expirada, mas também produtos com qualidade sanitária inadequada, né? A gente recebe denúncias realmente todos os dias e o DF é muito grande, tem um mercado bastante grande também de estabelecimentos na área de alimentos, né, tanto de supermercados, panificadoras, lanchonetes. Então é um trabalho bastante difícil. A gente procura trabalhar também com capacitação do setor regulado, dos estabelecimentos, para que cada um se torne bastante responsável, consciente de implementar as boas práticas na área de alimentos, né, que existe toda uma legislação a esse respeito. Dilian, bom dia. Primeiro, parabéns, mesmo com as dificuldades que a vigilância sanitária tem historicamente para fazer o seu trabalho, às vezes falta de pessoal, às vezes falta de estrutura, mas é um trabalho de fiscalização bastante efetivo, os números mostram isso aqui. Eu te pergunto o seguinte, hoje basta o cidadão pegar o telefone e ligar e dizer que encontrou um produto com prazo de validade vencido, ou ele precisa, digamos assim, provar isso, tirar uma foto, mandar para vocês? O que vale aí nessa comunicação? Bom dia, Diego. Na verdade, não que a gente desconfie de uma denúncia recebida, né? A gente confia, a gente acredita que as pessoas estão preocupadas realmente com a saúde, com a segurança alimentar, né? A gente tem visto situações até bastante difíceis no nosso país atualmente com relação à alimentação, ao acesso à alimentação. Mas a gente possui canais de denúncia que são oficiais, que são os mais adequados para a população denunciar isso. Por quê? Porque a gente vai ter o registro, vai ter a estatística, a nossa área de fiscalização ela vai ser cobrada com prazo para dar um retorno, e ali a pessoa vai poder fazer, inclusive, uma denúncia anônima, caso ela se sinta mais à vontade, mas, de todo modo, ela pode também receber um retorno da sua denúncia. Esses canais são os canais oficiais de ouvidoria do GDF. Depois eu posso passar, você pode passar o serviço também, mas ali é importante que a pessoa denuncie com a maior quantidade de dados que ela possui. Então, qual foi o local onde ela adquiriu aquele produto, onde ela viu aquela inadequação, qual o tipo do produto, a marca, se ela dispuser desses dados, a foto do rótulo com certeza vai nos ajudar, qual a data de validade e o lote daquele produto, porque muitas vezes a gente chega no estabelecimento também e não tem um detalhamento maior e não consegue localizar aquele produto, né? Ô Dilian, o telefone para denúncia então seria 162? O canal da ouvidoria do DF é 162 e também tem o site que é o www.ouv.df.gov.br. Beleza. Agora eu queria te perguntar o seguinte, existe algum tipo de produto que vocês costumam encontrar
com mais frequência sendo vendido fora da data de validade nos locais do DF, e queria saber também se existe um estabelecimento, um formato de estabelecimento que costuma ser mais infratodo, tipo, são os grandes mercados, são as vendinhas, são as lanchonetes, existe alguém ali ou algum formato que acaba sendo mais comum de ser visitado por vocês por conta de irregularidades? Com relação ao tipo de estabelecimento, Ariane, não existe, é indiferenciado, né? Isso pode acontecer tanto num local menor como num grande hipermercado. Normalmente os hipermercados eles têm maior condição de ter pessoal para fazer essa verificação diária das datas de expiração da validade, né? Mas isso pode acabar acontecendo também pelo grande volume de produtos com que se lida. Agora, com relação ao tipo de produto, a gente também não quer demonizar nenhum tipo de produto, né? Mas o consumidor tem que estar atento, por exemplo, com os famosos salgados de padaria e de lanchonetes, né? Eles tendem a ficar em temperatura adequada, porque sempre acima de 60 graus. Então, o estabelecimento, por menor que seja, ele deve ter esse controle de registrado em planilhas, ele deve ter um termômetro e registrar essa temperatura ao longo do dia, de acordo com os lotes de alimentos que ele está expondo à venda. Então, as estufas, onde a gente normalmente compra um salgado, elas normalmente não mantêm acima de 60 graus. Então, existe um período de tempo, um prazo, onde o alimento pode ficar abaixo dessa temperatura, sem que comece a aumentar a multiplicação bacteriana, a multiplicação dos micro-organismos. Então, até 1 hora, os salgados podem ficar em temperatura ambiente, no máximo. Então, você saiu, tirou do forno, pode colocar em exposição em uma panificadora ou em uma estufa que não esteja a 60 graus. Após esse período de 1 hora, conforme vai baixando a temperatura, a curva de multiplicação dos micro-organismos e às vezes até o desenvolvimento de toxinas, ela vai aumentando. Isso pode realmente gerar problemas à nossa saúde. Só para complementar com relação aos estabelecimentos também, o que a gente tem maior registro de ocorrência, por exemplo, de surtos, de pessoas que passam mal, são eventos, são buffets, são locais onde se prepara refeições coletivas também, que são os locais que a gente procura monitorar com maior frequência, né? Independente de haver denúncia, a Vigilância Sanitária está procurando sempre acompanhar esse tipo de situação de evento, porque realmente tem de ter um cuidado maior com todo tipo de procedimento, por exemplo, os procedimentos de higienização de mãos, de ambientes, equipamentos e utensílios, a capacitação adequada para os funcionários, para as pessoas que estão trabalhando com manipulação de alimentos, toda a questão de controle de pragas, tanto preventivo como de tratamento, e esses controles de temperatura de alimentos prontos para o consumo, né, que é fundamental na garantia da segurança, da qualidade dos alimentos que vão ser fornecidos para as pessoas, seja no supermercado, seja num evento ou num restaurante, né? Estou falando assim de maneira mais genérica. Dília, às vezes o intestino e o corpo vão avisar para o cidadão que aquele alimento estava vencido no dia seguinte, né? Agora, exatamente. Me diz uma coisa, Dília, o que esses estabelecimentos, ao serem flagrados com esses produtos irregulares, eles costumam argumentar para a vigilância sanitária? A gente tem diversos tipos de justificativa, né? As questões mais recorrentes se culpabilizar os funcionários, mas os funcionários também precisam ser fornecido treinamento, equipamentos de proteção para esses funcionários trabalharem, uma estrutura também adequada, né? Às vezes a gente costuma dizer, não há boas práticas que resistam a uma estrutura que está inadequada, que está muito desgastada ou que é muito pequena para aquele local onde se faz uma manipulação. É muito comum, infelizmente, a gente verificar um estabelecimento que foi projetado e aprovado para funcionar como uma panificadora, por exemplo, que começa a produzir refeições, caldos, outro tipo de comida mesmo, sem ter a estrutura adequada, sem ter a capacitação adequada para os funcionários, sem que tenha um responsável operacional ali treinado em boas práticas para ficar de olho em todos esses aspectos que podem comprometer a qualidade do que está sendo fornecido, né? Então, o estabelecimento tem essa responsabilidade de garantir para os seus clientes que ele está atento às boas práticas e que ele está
preocupado com a saúde das pessoas. Vocês já ouviram, Dília, o argumento assim, não, mas hoje é dia 19 de outubro, venceu ontem, dia 18, só tem um dia de prazo vencido. Também é comum, às vezes até a população, as pessoas falam, né, não, eu tenho alguma coisa em casa, aí já é responsabilidade dele, né, dentro do domicílio, mas está vencido há poucos dias. Então, a definição do prazo que a gente chama de estudos, são feitos estudos de prateleira para definir o prazo de validade, né? O fabricante, ele é responsável por definir a validade do seu produto e até aquela data ele garante a qualidade. De acordo com a composição do alimento, com o modo de conservação, isso varia amplamente, né? A gente tem produtos totalmente perecíveis, produtos para consumo imediato, pratos prontos, salgados, por exemplo, que são para consumo no mesmo dia. E existem produtos que têm conservantes, que têm outro tipo de composição, ou muito ricos em açúcares, ou que tem até o próprio sal como conservante, ou aditivos mesmo, né, de uso industrial também, que vão acabar prolongando o prazo de validade daquele produto. Então, a gente sempre precisa ficar atento, porque pode não acontecer nada se a gente consome alguma coisa com a validade já expirada e pode haver problemas, né? Então, a pessoa também precisa ficar de olho, não é uma bobagem, né? Foi feito um estudo para que fosse determinada aquela validade daquele produto. Eu estou aqui ainda literalmente digerindo esta informação da questão dos salgados, porque no dia a dia eu acho que praticamente todas as lanchonetes onde eu paro durante o dia estão com salgados, assim, não frios, mas em temperatura ambiente, a pessoa pega para esquentar no micro-ondas e aí você come lindamente, achando que está tudo certo, mas ele devia estar sendo guardado ali a 60 graus. Então, olha só que absurdo, são muitos os lugares que fazem justamente o contrário, né? Essa questão dos salgados, ela é delicada mesmo. A gente já fez alguns estudos aqui no DF também. Infelizmente, a imensa maioria dos locais não consegue manter a 60 graus, porque o salgado também ele vai ressecando, né? Ele vai ficando com as suas características sensoriais prejudicadas por outro lado, né? Então, a gente tem uma legislação própria aqui no DF também, complementar à legislação nacional, que coloca que, de repente, é mais fácil, é mais seguro para o estabelecimento e para o consumidor que aquele salgado seja mantido sob refrigeração e aquecido na hora. Claro que existem situações, vou dar o exemplo de uma cantina de uma escola ou de uma universidade, em que você tem horários de pico e você não vai conseguir aquecer. Mas, de repente, naqueles horários, sim, você já mantém alguns aquecidos na estufa e vai ter uma saída rápida. Agora, para manter o dia inteiro naquela estufa nos 60 graus, realmente é uma situação difícil e delicada, né? Não vai acontecer sempre de dar algum problema, mas em algum momento pode acontecer. Também tudo depende do conjunto do restante das boas práticas, desde a qualidade da matéria-prima com que aquele salgado foi produzido, se houve todo um controle de fornecedores por parte de quem fabricou aquele salgado, se os funcionários tinham adequada higiene das mãos, se estava sendo utilizado um controle de temperatura ao longo da produção, como é que ele foi armazenado antes de ser exposto à venda. Então, uma série de detalhes que realmente vão garantir a qualidade daquele produto. Ariane e Dília, vocês falando do salgado, eu só me lembro que às vezes a gente chega, me dá um enroladinho de salsicha, por favor. E aí o cidadão muito feliz fala, doutor, saiu hoje esse salgadinho, hein? Fala, que bom que saiu hoje, né? Pensei que fosse da semana passada, eu ia querer um salgado da semana passada. Só o brilho no olhar do consumidor sumindo. A gente não precisa demonizar nenhum tipo de alimento, né? Mas realmente ficar mais atento, cobrar essa implementação das boas práticas. Tem algum lugar que a gente costuma consumir mais, chegar a tentar conhecer, procurar ler alguma coisa minimamente a legislação sanitária, ver essa questão do controle da temperatura, pedir para ver o rótulo do alimento que ele está antes, né? Quando, por exemplo, uma lanchonete compra um salgado de alguma fábrica de salgados, então a gente procurar conhecer a origem daquele fornecedor dele, saber como é que é feito aquele produto que a gente está consumindo, né? Odília, queria te perguntar sobre as questões práticas, então. Você chegando num local, constatando que, de fato,
eles estão vendendo alimentos vencidos, estragados, ou então que são já reincidentes, né, que já receberam a visita de vocês por mais de uma vez, não corrigiram a situação. O que pode acontecer? Vocês fazem um trabalho conjunto com o PROCON, o local pode ser interditado, os alimentos recolhidos são descartados. O que pode acontecer de sanção com esses locais, então, infratores? A gente segue a legislação sanitária, o PROCON segue a legislação específica do consumidor, mas a gente, em alguns momentos, coincide, utiliza uma legislação como suporte para outra, né? Então, se a gente recebe, por exemplo, uma denúncia de um estabelecimento que está vendendo um alimento fora do padrão, seja por validade expirada, seja por qualidade ruim, sanitária, né, por alguma condição, alguma contaminação, a gente vai até o local, procura fazer essa inspeção o mais rápido possível quando a gente recebe uma denúncia formal, né, bem registrada ali, bem detalhada, e a gente vai fazer a verificação das boas práticas como um todo. Se a gente encontra esse alimento no local na hora, esse alimento, se ele estiver visivelmente deteriorado ou com prazo de validade expirado, ele pode ser apreendido e inutilizado na hora, naquele momento no local. E o estabelecimento provavelmente vai receber, em princípio, uma intimação para se adequar às boas práticas, para apresentar para a gente quais os procedimentos que ele faz para garantir as boas práticas, se ele tem um manual de boas práticas de manipulação, toda a documentação de controle de saúde dos funcionários, controle de qualidade da água, controle de pragas, por exemplo, que eu já mencionei que é uma questão importante, o responsável operacional por aquele estabelecimento, pelas boas práticas, né? Então, a gente vai poder fazer essa intimação para que ele cumpra. Se houver mais alguma questão urgente, por exemplo, uma higienização urgente, a gente pode fazer uma interdição do local por um período determinado, por exemplo, 24 horas, para que ele faça higienização adequada daquele estabelecimento, e pode ocorrer também algum outro tipo de sanção administrativa, né? Se ele receber um auto de infração, por exemplo, se ele tiver alimento visivelmente deteriorado ou com prazo de validade expirado, ele vai receber um auto de infração e vai ser aberto, em paralelo à ação ali naquele local, vai ser aberto um processo administrativo sanitário, onde ele vai responder, vai ter também oportunidade de se defender, de se justificar, mas ele pode vir a receber as sanções da legislação, que vão desde uma advertência até multas de diversos valores, né? Às Tudo vezes, está previsto na legislação. eu ia perguntar sobre as multas, porque a gente sabe que em muitos casos, infelizmente, é só quando dói no bolso que a pessoa toma uma decisão mais firme, né, Adília? Existe um pouco essa visão, infelizmente, mas eu quero acreditar, assim, que os estabelecimentos também enxerguem a vigilância como parceira, porque a gente tem buscado fazer um trabalho de orientação, né? Isso não significa que a gente vai agir de forma não correta, não rigorosa com aquele estabelecimento, mas a gente procura acreditar, confiar de que ele tem interesse de oferecer um bom serviço aos seus clientes, né? Afinal de contas, não é só a aparência do produto que vende, é a sua reputação como estabelecimento, a qualidade do produto que ele está ali dia a dia recebendo os clientes. Então, a gente acredita em tornar a vigilância como parceira dos estabelecimentos, sim. Bacana. Essa foi a Adília Adelaine, gerente de alimentos da Secretaria de Saúde. Obrigado pela sua disponibilidade, por essa conversa e as informações super relevantes. Até uma próxima oportunidade e parabéns a toda a vigilância sanitária, Adília. Obrigada, muito obrigada.